Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de numerologia e hoje nós vamos falar sobre os números da residência, dos imóveis, né? Tanto da sua casa como do local de trabalho, de uma empresa, de um comércio, de um escritório, enfim, de um apartamento. Hoje vamos abranger como calcularmos os números que compõem a vibração do número da sua casa, como a gente conhece como NC, número da casa. Então, de início, eu vou explanar algumas coisas que estão na apostila, né, que vocês vão receber. E aí a gente pode dizer assim, como aprender a equilibrar a sua casa com o número que já existe, né? Porque normalmente na numerologia é muito divulgado a questão de você harmonizar a sua casa porque alguns números não são satisfatórios, né? Então a gente acaba colocando lá uma letrinha extra para equilibrar aquela numeração, né? Muitos numerólogos dizem que o número ideal é o número 6, que é a casa, né, da família, do amor e etc. Mas todos os números eles influenciam você de alguma maneira. Então não vamos dizer cair nessa armadilha de que existe número ruim ou número bom. Todos os números são bons, todos os números influenciam a nossa energia. Então, queira ou não queira, um número que você supõe que é bom, vamos dizer o número 6, ele vai influenciar em você em algum momento a sua energia no seu ano pessoal ou em qualquer outro cálculo, né, que a gente possa vir a ensinar vocês. Mas quando nós fazemos os cálculos dos códigos que compõem, né, você vai entrar com o seu CD, que é seu caminho de destino, que é o número que você veio aprender a fazer aqui na Terra, né? E junto com esse número, somando ou subtraindo, você vai encontrar outras energias que também vão servir de aprendizado para você, que podem te ajudar a realizar o seu, como diz, caminho de destino, como também pode dar uma pesadinha nesse momento do seu caminho. Então, a gente vai trabalhar em cima disso para vocês poderem entender qual a melhor maneira de realizar uma harmonização e não exagerar no momento de colocar aquela letrinha junto ao número. Então, por exemplo, se você não quer mexer na sua casa, né, no número da sua residência, ou da empresa, ou do escritório, e quer manter a energia, então você vai equilibrar, né? Então, um exemplo aqui que você tem, vamos dizer a casa 3 pede para vocês terem alegria, né? Artes, né? Como diz, trabalhar a parte artística das pessoas, ou em questão de música, né? Um ambiente colorido, né? Com bastante cores vivas, né? Pessoas otimistas, expansivas, né? Tem que ter muitas flores, né? Delicadeza e ordem. Claro que em contrapartida a gente tem que tomar cuidado com a parte negativa, né, que são, ah, como diz, fofocas, falação demais, né, muito pessoas dando comentários e, como diz, fazendo também, dando opiniões, né? Então você tem essa parte de questão de trabalhar em cima disso. Então você vai ter a harmonização e o equilíbrio de 1 a 9, né? E aí você vai ver que, vamos dar um exemplo aqui, o número 8, né? Organização, objetividade, tem que ter justiça, né, honestidade, administrar bem o tempo, organizar papéis, porque é uma casa 8 não aceita bagunça, né, documentos e dívidas, né, porque você tem que tomar cuidado, porque não é só porque é uma casa 8 que todo mundo diz que é a casa do dinheiro, o número do dinheiro, né, não, se você não tiver objetividade, organização, ser honesto, você não vai ter tanto dinheiro assim não, porque do mesmo jeito que ele vai entrar, ele pode sair, né? Então você tem que ser esperto nessa situação, porque a casa 8 vai te cobrar, né? E ao mesmo tempo usar o seu conhecimento com humildade e a prosperidade virá, né? Porque às vezes a casa 8 torna as pessoas arrogantes, né? Dependendo do número do CD que a pessoa tiver, né? Ela acaba ficando meio arrogante, né? Numa casa 8 ou numa casa 1, até dependendo numa casa 5 também existe esses problemas. A casa 9 também, né? Porque você vai influenciar o teu CD e o número da casa. Então a casa de cordialidade, né? Amabilidade, determinação, sentidos, humano, né? Compaixão, espiritualidade, ou seja, a casa do, como diz, leva que eu dou, né?
Então você tem que tomar cuidado nisso, porque numa casa nova ela vai ser aquela questão que todo mundo vai bater na porta para pedir alguma coisa. Então é legal que você, de primeiro instante, olhe para você, em primeiro lugar, as suas necessidades, para depois, obviamente, você ajudar, porque não dá para um cego ajudar outro cego a atravessar a rua, né? Então o que a gente diz não é que você seja egoísta, mas primeiro, para você poder ajudar os outros, você tem que ajudar a si mesmo. Então você primeiro melhora a sua vida, cuida das suas necessidades. E aí depois você ajuda os outros. É que nem a história lá do avião, né? Que a aeromoça sempre explica. No momento de uma pane na aeronave, quando caírem as máscaras de ar, a primeira pessoa que tem que receber a máscara é você. Depois que você colocar a máscara, aí você pensa em ajudar aos outros por a deles, né? Nunca primeiro fazer nos outros e deixar você por último, que aí você não vai fazer nenhum nem outro. Dependendo da maneira que a aeronave tiver problema, você vai ficar sem oxigênio e não vai conseguir ajudar nem a ti nem ao outro. Então, não é questão de egoísmo pensar em você próprio, é questão de autoestima, certo? Então, a gente vai seguindo aqui a questão, né? A gente faz um lembrete, né? Faça de sua casa um lar, mesmo que seja só um cômodo, limpe e organize, porque tendo tudo organizado e se desfazendo das energias paradas, que é o que a gente chama de estagnadas e mortas, né? Você se livra do que não serve mais, né? O que estiver quebrado, o que for velho, o que você não usa. O que você tem que prestar atenção é o seguinte: qualquer objeto, roupa, seja o que for, você não usou por mais de 6 meses, já está com a energia estagnada. Depois de um ano a gente considera a energia morta. Então não fica na ilusão de guardar aquela roupa, ou sei lá, o sapato, seja o que for, um livro que você nunca leu e nunca vai ler, né? Depois de um ano, ele só está atrapalhando a tua vida. Qualquer objeto que ficar por mais de 6 meses parado, ele só está atrapalhando a energia da sua casa. Aí você não sabe por que as coisas não fluem. Aí quando você vai fazer uma limpeza e uma organização, você descobre que a tua casa está toda bagunçada, né? Por quê? Porque você guardou um monte de tranqueira que você nem usa e nunca viu, né? Às vezes até presente que você ganhou e nem sequer tirou da embalagem e está lá guardado, não sei para quê. Então você tem que usar. O que é bom você utiliza, o que é de melhor você usa para você, não fique esperando visita especial não. Você tem que usar com você, você tem que ser a primeira pessoa que você quer cuidar e dar de melhor, certo? Aí vamos seguindo aqui a questão da numerologia. Então, suponhamos, né, que você tenha lá e queira equilibrar, né, o seu ambiente e você tem dúvidas. Então, o que desequilibra o ambiente? Para uma casa 1, o que pode desequilibrar é a ira e a agressividade, porque é o lado negativo do número 1, né, o pessoal nervosinho. No 2 é rancor, né, como diz, soberba, desunião e impaciência. Né? O 3, fofoca, maledicência, frivolidade, tristeza e pessimismo. E o 4, né, críticas, inveja e limitação. E assim a gente vai a todos eles, né? O 8, ganância, luxúria, mania de grandeza. E o 9, né, a casa 9, as pessoas têm aquela mania de se achar o salvador do mundo sendo bonzinho. Aí achando que sendo bonzinho vai ter o agrado de todo mundo e todo mundo vai reconhecer você como uma pessoa especial. Ilusão, né? Isso são motivos para desequilíbrio do ambiente. Já está provando que esse ambiente está desequilibrado. Então, se vocês terem esses tipos de energia, é legal que vocês saiam fora, né, para não ter problema. Aí depois nós temos aqui, conforme a casa e o número da casa, né, a gente temos algumas dicas do que você pode fazer, né? Então, vamos trabalhar aqui agora a casa 3, né? Eu gosto do número 3 porque é expansão, né? Criatividade. Então, uma casa 3, o que ela tem que ser? Normalmente, né? É uma casa receptiva, exige de seus moradores estejam sempre alegres, otimistas e confiantes. Estimula a criatividade, as ideias e o conhecimento. Sempre tem lugar para mais um. É a casa da festa, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque na casa 3 os moradores normalmente acabam gastando mais do que esperam, né, numa festa, porque eles se empolgam, né, e querem, como diz, atender todo mundo, querem ter aquela festa de arromba, né, como diz na gíria, né, e aí eles acabam exagerando e às vezes acabam estourando o orçamento. É um dos perigos da casa, é o otimismo
e a alegria, né? Então o pessoal se empolga porque é otimista, acha que vamos gastar no cartão porque amanhã a gente consegue o dinheiro trabalhando, né? Vamos curtir a nossa alegria, a nossa festa. E acabam esbanjando e isso depois pode fazer falta. É um perigo da casa 3. Apesar de ela ter toda essa energia, né, de ter sempre as coisas de bom humor, né? Normalmente é uma casa brilhante, colorida, né? Os vizinhos, os amigos gostam de estar participando nessa residência, né? Porque tudo é alegria, felicidade, mas tem esse lado negativo. Tomar cuidado, porque vocês podem exagerar nos gastos. Aí depois tem algumas dicas de como você utilizar os tons de amarelo na casa, né? Porque é a cor do número 3. Todos os números têm uma cor, tá bem explicado aí na apostila, né? E alguns exemplos de flores que você pode usar, normalmente a maior parte de flores amarelas, que existem vários tipos, né? E a gente dá o exemplo do girassol, né? Porque é uma flor interessante. E alimentos que você pode ter lá na residência, milho, manga, banana, né? Abacaxi, laranja, que puxam os tons de amarelo, né? Então é uma questão interessante. Aí você vai tendo outros números, né? A casa 4, assim sucessivamente, nós iremos até a casa 9, né? Mas eu vou dar uma passadinha na casa 7, porque é uma casa, né, que ela é uma casa muito exigente. Então o que que ela exige dos moradores? O autoconhecimento. Então normalmente esse pessoal é meio naquele tipo, né, na casa, cada um na sua, né? Normalmente essas casas, falando em feng shui, tem um exagero de televisão, porque o pessoal, ou às vezes até de livro, né? Depende muito. Porque o pessoal gosta de ficar isolado, cada um no seu canto. Então, se cada um tiver um quarto, todo mundo vai ter uma televisão no seu quarto, porque cada um vai viver a sua vida. É o número da introspecção, né? O número 7, infelizmente, ele traz o conhecimento, ele traz a espiritualidade, né? Muito ligado aos estudos, né? Só que, infelizmente, é introspectiva. Então, as pessoas acabam tendo essa energia e falam um pouco um com o outro na própria casa, né? Não digo que sejam estranhos totalmente, mas são pessoas que vão viver dentro daquela casa a sua solidão no meio de pessoas, né? Às vezes a casa até tem muitas pessoas, só que cada um vive lá a sua solicitude, né? Ou seja, são solitários no meio de várias pessoas e, como diz, não é aquela pessoa que sofre por causa da solidão, eles querem realmente ficar sozinhos porque eles curtem, né, a solicitude, eles querem aquele momento deles, só deles, né? Então a casa 7 acaba propiciando isso. Ela é ruim por causa da introspecção, mas de certo modo ajuda muito em outras coisas. Então a gente pede para equilibrar através da questão das cores, né, e dos objetos que também ajudam as pessoas a poderem trabalhar a energia dessa casa. Em contrapartida, né, a casa número 9 é o que? É uma vibração que exige de seus moradores aprendam a dividir com os mais necessitados. Não esquecendo, né, que vocês têm que ver em primeiro plano as suas necessidades. No momento que as suas necessidades estiverem atendidas, aí vocês têm condições de ajudar os outros, né? Não pode exagerar, querer, como diz, tirar da sua boca ou dos seus familiares para ajudar outras pessoas mais necessitadas. Chega uma hora que quem vai precisar de ajuda é você. E, né, essa não é a intenção da casa 9. A casa 9 é realmente que você cresça, né, e ajude as pessoas. Claro que vai ser uma casa que todo mundo sempre vai pedir, né? Então, normalmente, a gente recomenda para pessoas que moram em casa 9, se não estiverem preparadas para, como diz, assumir essa energia, a gente recomenda fazer, no caso, a harmonização através de uma letra, né? Porque é uma casa difícil. Normalmente o número 9 é ideal para, como diz, ONGs, né? Como a gente fala, algum serviço de filantropia, né? Que realmente esteja lá para ajudar as pessoas, né? Para a residência, ela não é uma residência favorável. Então, neste caso, a gente acaba colocando uma letra para fazer uma harmonização e mudar a energia, ou seja, amenizar a energia do 9, né? Porque realmente mudar totalmente a gente não muda, né? A gente dá uma equilibrada, harmoniza para poder trazer uma nova energia e a casa se movimentar de uma maneira mais satisfatória para os moradores, né, que não estão se dando bem com aquela energia.
Então aqui a gente vai relembrar da última aula, né, a como calcular o caminho do destino, né? Porque você tem que saber fazer de início o cálculo do CD para vocês poderem hoje trabalhar o que nós vamos ensinar nessa apostila, né? Nessa aula. Então, o caminho do destino que é o CD, vocês sabem, né? A gente tem um exemplo aqui, né? Fizemos aí a pessoa que nasceu em 17 de 4 de 1973 e lá a sequência para a gente chegar no resultado que é o CD5, né? Então, sei lá, 17 vira 8, o mês 4 continua 4, né? 1973 de primeiro dá um 20, depois a gente tem de novo, repete o 8, o 4, aí 2 mais 0 é igual a 2, e a gente tem o resultado 8 mais 4 mais 2, a gente tem um 14/5. Então, o CD dessa pessoa, né, é um CD5. Então, a gente já sabe como chegar no resultado, né? Aí você tem aqui uma explicação. Novamente, né, como vocês já treinaram na outra apostila, mas mesmo aqui a gente reforça, que é para, como diz, fazemos um lembrete, né? E aí você tem as interpretações. Aqui nessa apostila, ela também tem algumas coisas a mais, né? Porque o que acontece? Você não vai depender também só de uma interpretação. No momento que vocês forem fazer trabalhos para outras pessoas, é legal que vocês, né, vão conversando. A gente sempre faz as coisas num período, né? Eu normalmente entrego todos os trabalhos em 30 dias, né? Então você tem tempo de conversar com a pessoa e aí você vai vendo as maneiras de interpretar, né? Eu sempre faço o possível para dar mais de 2 interpretações para cada cálculo, né? Então, no caso do CD, vocês estão recebendo nessa nova apostila também uma outra maneira, né? As palavras-chave quase todas são sempre iguais, né? Que nem no caso do número 1, a independência, né? Aprender a lidar, a liderar, né? Como diz, possui muita criatividade, né? Autoconfiança, energia, entusiasmo. Também são generosos, né? E também tem aquela parte, né? De sempre vai ser pioneiro, né? Tem condições para desenvolver capacidade executiva, porque gostam de mandar, né? Tem preferência para trabalhar sozinho, né? Mas não deixa de querer trabalhar em grupo, desde que o número 1 seja o líder de tudo. E aí a gente aqui tem um extra, né? Porque tem as dificuldades, né? Então evitar de ser autoritário, né? Tem uma concentração excessiva em si próprio, né? E isso tornará uma pessoa de difícil convivência, né? E tem que aprender a terminar tudo que começa, porque o grande defeito do pessoal número 1 é que começa muita coisa, né? Porque tem muitas ideias, né? Uma caixinha de surpresa, só que para realmente terminar aquilo que começou é difícil. Então aqui tem uma nova dica. Aí a gente vai rodando, né? Não vamos falar de todos, né? Vocês vão ler, porque você tem que estudar, né? Aqui a gente adianta algumas coisas para vocês poderem aprender os cálculos, né? Mas o que a gente realmente quer é que vocês tenham evolução na questão da maneira de montar e interpretar os mapas, né? Os cálculos. Porque a gente vai fazer uma numerologia que, como diz, atua em todos os sentidos, né? Aí aqui eu me perdi um pouquinho, mas vamos lá, aqui. Aí a gente vê, né, ressaltando, como eu voltei lá para o destino 22, né? É sempre lembrar, né, que é bom que os dois mestres 11 e 22, vocês têm também que reduzir para um dígito só. Então o 11, além de vocês lerem a interpretação do 11, que é a energia principal, vocês também têm que agregar a energia do 2. E também para o 22, que é outro número mestre, tem a energia 22, que é a principal, mas também tem que ler o destino 4, que também faz parte dos atributos, né? Aí a gente vai agora trabalhar no seguinte, vamos calcular a energia através da soma do número da casa, né? Mais o CD. Então a gente faz o CD mais o número da casa, que é o NC. Normalmente a gente gosta de abreviar tudo, porque senão fica lá, escreve caminho de destino, número da casa. Então, caminho de destino CD, NC, número da casa. Então, a gente vai usar o nosso mesmo exemplo, né, o CD5, e vamos supor que ele mora numa casa que tem o seguinte número, 283. Então, o que acontece?
a gente vai fazer a redução de sempre, né? Tudo na numerologia sempre faz o possível para reduzir a um dígito só, de 1 a 9, e as somas quando dá 11 e 22, mantém o 11 e o 22. Então, os únicos números compostos que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, né, é o 11 e o 22. Existe, né, que nem no exemplo aqui, o 13, o 18, o 19, o 20, o 21, todos eles a gente estuda também, só que não é o caso para esses módulos, né, porque o estudo de números compostos são bem mais à frente, né, e tem também uma infinidade de cálculos e interpretações. Então a gente vai se limitar a algumas partes só, porque senão, como a gente fala, é muita matéria e vocês acabam não conseguindo assimilar tudo. Então tem uma quantidade limitada de informação. Então nesse caso, o número da casa, o NC, 2 mais 8 mais 3 é igual a 13. Aí o 13 vira 1 mais 3 igual a 4. Então o que acontece? A gente já tem na energia dessa casa, né, um 4 e o CD 5. Então nós acabamos descobrindo aqui uma nova energia, o número 9. A mesma coisa se você não reduzisse e somasse 13 mais 5, você teria um 18, que também acaba virando 9. Então o interessante da numerologia é que as coisas sempre vão estar batendo, né? Não importa a maneira que a gente faz a soma, ela sempre vai ter o mesmo resultado. É o correto. É uma maneira de você já saber que você está trabalhando certinho, né? Depois, nós temos um outro cálculo, porque agora nós somamos. Aí nós também fazemos a subtração. Então você pega o mesmo CD e, obviamente, o mesmo NC e faz o inverso. Então 13 menos 5 igual a 8, né? Ou 4 menos 5 igual a 1. Aí nós chegamos ao quê? A mais dois resultados, o 8 e o 1. Então hoje, nesse cálculo, nós encontramos o quê? 3 energias, o 1, o 8 e o 9, que vão influenciar no nosso personagem dentro dessa residência de número 4, né? Que é a energia 4. Aí vamos trabalhar e então nós também iremos passar a vocês qual é a maneira de interpretar esses resultados, né? Porque aí eles passam a ser o que a gente chama vibração numérica estelar, VNE, né? Que a gente vai chegar numa parte da apostila e vai ter as interpretações. Aqui eu só estou adiantando para um novo exemplo. Mas está aqui, ó, vibração numérica estelar VNE. Então, no caso dessas pessoas, o 1, o 8 e o 9. Então vamos ver o que diz o número 1 para essa pessoa, né? Que já está facinho. Parece que é até combinado, né? Então lá, vibração numérica estelar, VNE, que é igual a CD mais o número da casa NC. Então o que acontece? Isso é uma energia que normalmente a pessoa sente como negativa, né? Então o que acontece? Faltou ambição, independência e originalidade. O que é isso? Então normalmente é o seguinte, a pessoa vai ser desanimada, né? Independente de maneira nenhuma, né? Vai ser mais dependente, né? Vai ser carente e normalmente não vai acreditar nas ideias que ele tem, né? Porque ele pode até ter as ideias na cabeça, mas não vai acreditar. Então o que diz para você fazer quando existe esse resultado? Como você possui a energia 1 e ela te traz aquela energia, vamos dizer, fraca, né? Sem como ser positiva, você tem que fazer o quê? A sua lição será a individualidade, ou seja, você tem que fazer as coisas por si só, terá que aprender a ser mais independente, andar com os próprios pés, né? Evite situações de dependência, teimosia e instabilidade. E aprenda a dar valor e gostar mais de si mesmo. Porque o inverso, quando você não tem ambição, você nem cuida de ti, né? Você acaba se largando. E aí você tem que trabalhar em cima disso. Porque a vida lhe forçará situações e que você deverá tomar as suas próprias decisões. Então tem que trabalhar, tem que ter liderança, dinamismo, né? Força, ousadia, poder, autoconfiança que o sucesso vem. Então você consegue isso. Aí ele dá algumas dicas de como você superar também esse tipo de fraqueza, vamos dizer assim, né? Essa energia que é sugada, você pode utilizar, né, a cor vermelho em roupas e acessórios, né? Não precisa também vestir a roupa toda vermelha,
mas por detalhes, né? Aí também ajuda em você usar pedras e quartzos, né, que seja de tons vermelhos, né, como o rubi, como a ágata vermelha, a granada, né, que ajuda. E se você quiser deixar incenso para quem gosta, né, você pode colocar esses incensos, principalmente o de alecrim, que eu acho muito bom, e canela, né? Você vai acabar aumentando a energia. Também ele teve a energia 8, né? Então vocês vão ver que isso pode influenciar muito, porque são coisas que a pessoa vai sentir, né, naquela casa. Então, às vezes a pessoa muda por uma residência, acha que tudo vai ser bom, e aí ela acaba tendo um pouquinho de decepção. Então, aqui o que aconteceu? Nesse caso, olha lá, você vê que a pessoa lá, no número 1, ela estava desanimada, a mesma coisa aqui, ó. Falta eficiência, força de vontade para tratar dos negócios e os assuntos, né? Então, você vê que não parece que as coisas são feitas assim aleatoriamente. Mesmo os cálculos, por mais diversos que sejam, você sempre vai ver que eles se amarram, né? Uma coisa sempre chama a outra, né? E aí é a mesma coisa, né? Você lá, ele fala, não teve força de vontade, né? Para tratar de seus negócios ou assuntos materiais. Aí não valorizou o dinheiro e acabou tendo problema. Então, quando você tem essa energia 8, você tem que aprender a ter controle financeiro e material. Ou seja, você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Não pode chegar e querer deixar isso na mão dos outros. Porque se você deixar, você vai acabar perdendo. Então tem que valorizar realmente o teu dinheiro que você ganha, fazer o possível para ganhar mais, né? E saber se organizar, principalmente na hora de gastar, né? Você tem que controlar o seu dinheiro, não ser avarento, mas controlar, né? Organizado, com bastante planejamento para não sentir a falta da grana e do conforto. E assim você vai trabalhando, aí vocês vão lendo, né? E aqui vai a questão do número 9. Aí você vai ver, aí aqui tem, né, as cores, né, para você utilizar, né, como adereços, e aí vem o número 9. Aí a gente fala, pô, mas faltou tudo isso, e aí o que aconteceu? Né, no caso dele, faltou compreensão, né? Então permaneceu indiferente ao que acontecia com os outros, né? E não demonstrou nenhuma sensibilidade ou sentimento. Lá em cima você vê que a pessoa está quase desse jeito, né? Não cuidando de si própria. Então a lição é essa aí, aprender a ter compaixão, ser generoso, né? Amoroso com o seu semelhante. E aí você vai trabalhando a parte importante da vida, né? Porque se você não fizer por merecer, você acaba tendo um problema de sofrimento emocional e as coisas, em vez de melhorar, só vão atrapalhar, né? Então você tem que trabalhar essa energia do número 9 e que não deixe que ela te leve para o lado negativo, porque o número 9 normalmente também as pessoas acabam como a gente fala, com aquele pensamento que é vítima, né, que faz as coisas para os outros e no fim ninguém reconhece. Aí se você juntar as energias que você acaba recebendo do 1 e do 8, aí a pessoa acredita realmente que não vale se esforçar. E ao contrário, vocês têm que realmente colocar as coisas em prática e a mão na massa, como diz, né? Aí depois tem as maneiras de você superar as dificuldades com esse tipo de ajuda. E aqui a gente vai trabalhar o quê? A influência. Deixa eu ler aqui direitinho, porque eu também não decoro tudo. Você vai aprender a influenciar na vibração incorporando ao número da casa uma nova energia, a famosa letrinha, né? Então, o que acontece? Normalmente, todas as pessoas querem que a casa seja harmonizada com a letra, né? Porque, como isso é muito divulgado, as pessoas acham que isso é simples e fácil. De certo modo, porque é só você fazer o cálculo, né? Se você deseja que a casa tenha a harmonia do número 6, aí você vai ler lá em cima a energia da casa 6, da 7, da 8, aí você vai procurar qual que é a letra que vai somar para poder harmonizar a casa naquela energia, e aí você acaba trabalhando em cima disso. Mas nós temos que levar em consideração também o seguinte, que a energia da casa não é só porque você colocou a letra lá para fazer a harmonização ou equilíbrio, depende de cada um como quer chamar, você tem que entender que aquela energia continua existindo. É como a questão da assinatura, né?
Você muda a tua assinatura, mas o teu nome completo continua o mesmo. A tua data de nascimento piorou, nem muda, não dá nem para mudar. Você às vezes até pode fazer um outro documento e mudar o seu nome, mas a energia continua, porque você nasceu, foi batizado, soprou esse nome por um bom tempo na sua vida, então você vai, queira ou não queira, ter essa energia para o resto da sua vida. Você pode, como a gente fala, abrandar um pouco as energias que estão vibrando, né? Mas não vai, como a gente fala, zerar, né? Isso sempre vai existir. Aí você colocando a letra, você também tem que, como se diz, assumir o risco, porque ela vai influenciar ou antes ou depois em algum problema de saúde, ou problema de relacionamento, ou problema profissional. E isso vai ser certeza, entendeu? Uma hora ou outra, dentro de um período de 9 anos, há de acontecer, porque sempre vai ter o número, né, a estrela que vai estar visitando em determinado momento e que ela vai mexer, né, em algum setor da sua vida. Então, quando a estrela 9 somando com o número da casa, mais o teu número pessoal, mais o teu CD, você vai chegar num determinado número, que normalmente é a soma da 9, e aí você vai estar tendo problema, como eu expliquei, ou de saúde, ou de relacionamento, ou profissional, porque quando a soma acontece de dar um 9, um 18, um 27, você vai ter um rompimento, um término, né? Então, normalmente na saúde, o término da saúde é algum adoecimento, então você tem que estar preparado para isso. Aqui a gente tem um exemplo, né? Eu especificando como é que funciona, né? No caso, você chega lá e faz um cálculo lá, uma pessoa que mora numa casa 18, né? Que a pessoa não quer ter aquela casa que todo mundo bate para pedir as coisas, vizinho vem pedir ferramenta, a outra vizinha vem pedir uma xícara de açúcar, né? O pedinte pede roupa, pede comida, pede ajuda, né? Então a casa 9, para quem não está preparado, ela acaba sendo um fardo, né? Então tem muitas pessoas que ouvem as informações de numerologia e querem transformar a casa 9, 18, 27, seja qual for ela, desde que a soma dê 9, né? Ela quer transformá-la em um número mais satisfatório. Então a primeira ideia é colocar um A, porque o 18 vira 19 e a casa 19 é uma casa boa, né? Para quem conhece numerologia sabe que a casa 19 é um número muito bom. Outra hipótese também, apesar que se você põe um A no 9, ela vira 10, né? Praticamente no 18 ela vira 19, no 27 ela vira 28, mas todos eles, se você reduzir a um número só, vai ser uma casa 1, né? É claro que a gente tem o trabalho, aqui na apostila eu vou deixar para vocês as casas de 1 a 22, né? Para vocês terem ideia qual é a diferença entre uma casa 1, uma casa 10 e uma 19, uma casa 2, uma casa 11 e assim sucessivamente, né? A casa 4, a casa 13, né? A casa 22, que todas elas reduzidas dão um número 4, né? No caso 4, 13 e 22. Então eu vou ter essa relação mais abaixo para vocês estudarem também e entenderem. Mas nesse caso aqui, se ele fizesse um 9, né? A casa fosse o 9, no caso aqui a gente está usando o 18 como exemplo. Mas se fosse um 9, se você colocasse o A ia virar 10, que vira 1, né? É uma casa boa, né? E ao mesmo tempo, o 18, se fosse 9, com C seria 12, que seria 3. No caso, o 9 com 3 já não fica legal, porque o 12 é uma casa de sacrifício, de estagnação, né? Não é muito boa. Ela só vai ter a parte, como a gente chama, negativa do número 3, que é querer fazer festa, porque o pessoal sempre acha que as coisas estão estagnadas, tudo parada. Eles vão querer ter festa, alegria, o otimismo vai imperar, aí o pessoal vai achar que tudo dá certo. Ah, no próximo mês melhora tudo, vamos fazer outra festinha aí que vai ficar bom. E eles acabam tendo problemas de dinheiro, financeiro, porque estagnação, tudo para, né? E o otimismo deles é exagerado e eles acabam não aproveitando. Mas nesse caso, o 18 com C dá um 21, que por sinal é uma casa muito boa também, né? Aqui a gente explica, né? Eu vou mostrar na parte de baixo, quando diz que você
tem períodos conforme a maneira que você harmoniza. Então, quando você usa a primeira linha dessa tabela pitagórica, a primeira linha é de A até I, a segunda linha de J até R, né? E a terceira linha de S até o Z. Então, quando você utiliza a harmonização da primeira linha, a vibração nova começa a interagir com a casa em menos de 30 dias. O período são 30 dias, um mês, né? Depois, na segunda linha, já demora um pouco mais, aí vai de 3 a 6 meses. Então, quer dizer, dependendo, acho que é muito melhor você utilizar a segunda linha para poder ir se preparando para a nova energia, porque se você recebe uma energia de impacto em 30 dias e você não estiver preparado, essa energia vai acabar, em vez de te ajudar, atrapalhando. E depois, na terceira linha, você tem um período de adaptação de 9 a 12 meses, ou seja, a energia vai entrando paulatinamente, como a gente fala em doses homeopáticas, né, devagarzinho, para as pessoas poderem se acostumar, porque depende de quantas pessoas residirem naquela casa, pode haver problemas, né, porque um vai sentir a energia mais rápido, tipo se você usa a primeira linha, né, de harmonização, aí uns vão sentir em 30 dias, outros às vezes em 40, outros em 20, então pode gerar um certo conflito se não for feito um cálculo e um planejamento bem elaborado, porque parece simples olhando, mas se você levar a sério, você vê que é uma responsabilidade muito grande você mexer na energia de uma casa, né? Eu normalmente coloco letras só em última instância mesmo, se eu ver que a pessoa pode ter um problema de saúde ou de relacionamento ou profissional, né, na questão de trabalho ou de negócios, né? Aí se a gente vê que não tem como controlar, né, e remediar essas coisas de outra maneira, aí eu influencio na numeração da casa. Mas eu sou bem, como diz, exigente nessa parte porque tem que calcular direitinho, porque se você vacilar nos cálculos, você pode errar e em vez de ajudar a pessoa, o teu cliente, você acaba atrapalhando. Então tem que fazer esses cálculos bem tranquilo, né? E revisar, né? No mínimo umas 2 vezes. Não é questão de falta de confiança, não. É questão mesmo de ter certeza, porque você pode às vezes errar, né? E se às vezes não tiver com a cabeça tranquila, você acaba errando. Aí aqui a gente tem os exemplos, né? O que pode acontecer. Aqui a gente utiliza a mesma pessoa, né, que foi feito lá anteriormente, né? Aí a gente vê que no caso dele, né, se fez a harmonização, para ele ficou legal, né? 19 mais 4, né, que é o CD dele, dá um 23,5, joia, tá? Beleza pura, não influencia em nada, né? Não vai dar problema na questão de saúde dele, né, entre aspas, né, um número bom. O 21 mais o 4 também dá um 25 que vira 7, legal, né? Vai ter um pouquinho de introspecção, vai ser uma pessoa muito metódica, né? Como diz, né? Às vezes vai ter problema de chegar e achar que sabe mais que os outros, né? Mas até aí vai ser legal. Aí embaixo eu falo, né? Que tem que tomar cuidado no momento de fazer os cálculos e que a soma não dê 9 e 18 ou 27, desde que a soma seja um 9, a gente tem que tomar cuidado, principalmente se ele estiver no setor da saúde. Então, como que a gente fica sabendo se isso existe ou não? Você pega normalmente e soma, né, aquele número que você harmonizou, que é o número da casa, mais o mês que a pessoa nasceu, que o nosso exemplo ele nasceu em abril, então tá lá, 19 mais 4, deu 23, que é igual a 5. Até aí não é 9, então não influenciou no setor saúde. Pode influenciar em outro cálculo, no relacionamento, na atividade profissional, né? Mas no momento a gente se importa e fica, como a gente fala, de olho no setor saúde. Então até aqui não houve problema para ele. Se você somar o 21, né, que seria o 18 mais o C, você também vê que dá um 7, que também não vai mexer na saúde dele. Mas é que nem a gente fala, para ele tá ótimo. Mas e se ele mora com mais pessoas? Então a gente faz o exemplo. Suponhamos lá que ele tem uma esposa e ela nasceu no mês 10. Então beleza. 19, que é o número da casa, mais o mês que ela nasceu, que é 10, vai dar um 29, que é igual a 11. É ótimo, tá jóia, a energia é de força, né?
A mesma coisa o 21 mais 10 deu 31, que é 4. Claro que a gente também podia transformar ambos aí, né? O 19 vira 10 que vira 1 e o 10 que com 0 vira 1 também, então seria 2. Também é uma situação boa. A mesma coisa aqui, o 21 é 3 com seria 4, que também a resposta foi o mesmo. Então eu dou esses exemplos para vocês verem que realmente a numerologia funciona. Mas aí suponhamos que ele tivesse um filho que nasceu no mês 8. Então dá 19 mais 8. Opa, aí deu 27, tá vendo? 27, 2 mais 7 igual a 9. Então o que aconteceu? A harmonização do 18A não é boa. É boa para a esposa e para o nosso personagem, né? Agora, para o filho, já não é, porque ó, já vai influenciar na energia de saúde dele, no setor de saúde do filho. Aí qual é o outro exemplo? Vamos ver lá o 21. 21 mais 8 dá 29, igual 11. Então, nesse caso, para essa residência que existe 3 moradores, a melhor opção de harmonização é o número 21, ou seja, a casa tem como origem o número 18, a gente acrescenta uma letra C, ou L, né, se quiserem também, né? E aí, que também tem o valor 3, que aí seria a segunda linha da tabela, aí a energia seria de 3 a 6 meses que ela iria agindo sobre a casa, né? Mas no caso, para eles, a melhor número é o 21, que vai dar um setor de saúde para todos os 3 moradores satisfatórios. Tá? Esse é um exemplo mais ou menos, né? Aí depois a gente parte para você ver como faz para harmonizar, né? Aí aqui não vou ler, né? Mas aí tem explicação, né? Do número 1, como que você faz. Aí às vezes a gente pergunta na questão, cada um vai ter uma situação, porque aqui a gente usa tanto a numerologia e também os conhecimentos do Feng Shui para fazer uma harmonização. Então vamos dar um exemplo aqui de números duplos, né? Aí tem a casa 10, né? Que é uma casa que conduz à evolução constante, né? Facilidade de reverter qualquer situação. A casa 10 é boa para isso, como a gente fala. Pensou, aconteceu. Então toma cuidado quem mora em casa 10 mesmo, né? Não 1 e nem 19, casa 10. A casa é um número 10. Como pode ser um 10? Um número, vamos lá, um número duplo, né? Composto, 82. 82 dá 10, né? Então é uma casa 10. É uma casa 55, também é 10, porque já soma dá 10 direto, né? Então uma casa 37 também é 10, né? Ou a própria casa 10. Então, quer dizer, é uma casa que você te indica ganhos inesperados, né? Às vezes até sorte em jogos, né? Felicidade nos negócios, né? É boa para mudanças em todos os sentidos, mas é como eu disse a vocês, se vocês pensarem, tomem cuidado com o que pensam, né? Porque normalmente a casa 10 realiza, né? É uma casa muito bem sintonizada para, como a gente fala, para transformações de pensamentos em realidade. Então, para quem mora em casa 10, é bom, como diz, vigiar os pensamentos, né? É legal que você sempre mantenha flores frescas na entrada. Na entrada que nós dizemos é a entrada principal que a gente estuda no Feng Shui, porque aqui também são dicas de numerologia e Feng Shui juntas, né? É uma questão de unir os conhecimentos. Aí vamos lá numa outra casa que também muita gente tem medo, né? Porque por causa do número 13, né? Que é o número do azar, o número da morte, né? Porque no tarô o 13 é a carta da morte, que para nós a gente sabe que a morte é, como a gente fala, né? Uma nova fase, né? Não é a questão da morte física, né? Mas como a gente fala, é uma limpeza para um novo ciclo. Então o que ela pede para fazer na casa 13, né? É uma casa que traz mudanças, né? De direção em algum setor da vida. Então depende do período, pode acontecer no relacionamento, pode acontecer na parte profissional, né? Na saúde também, né? Então ela pede para você harmonizar. Então sempre tem os exemplos, né? Se você quer uma coisa mais instantânea, você utiliza a primeira linha, aí seria o F. Se você quer um pouquinho mais devagar, você usa o O, que é a segunda linha. E se você quiser um período mais longo de adaptação, você vai usar o X, que vai levar de 9 a 12 meses para a coisa começar a acontecer. É uma residência um pouquinho complicada, né? Então, normalmente a gente pede
encontrando a entrada principal, né, que óbvio quem faz Feng Shui vai saber, né, você coloque um cristal facetado de 40 milímetros, né, ele é grandinho, né, é um dos maiores que tem. E o ideograma do Hofu, que é o símbolo das 5 felicidades na parede. Então, o cristal facetado no teto, né, e o Hofu, né, os 5 felicidades, numa parede logo de cara com a entrada, né? Então, se você tiver uma entrada principal, você vê a parede que é mais acessível e você faz um quadro, né, com o símbolo das 5 felicidades e deixa lá ele bonitinho aparente para quem vê, porque ele traz essa informação, né? Muitas pessoas não sabem que aquele símbolo significa 5 felicidades, né? Mas o inconsciente coletivo sabe. Então a pessoa acaba harmonizando a energia dessa maneira. Ao mesmo tempo, se você tiver lá a moradia um número 15, né? Você vai ver que também é o que? É uma casa que resulta em muita confusão. Porque essa casa número 15 aí, normalmente, ela reduzindo dá um 6. Mas é um 6 ao contrário, apesar que o 6 também não é lá uma energia tão promissora de família, né? O 15 é um pouquinho mais, porque ele é mais chegado mesmo na bagunça, né? Na luxúria, né? Chegado em prazeres. É uma casa também que vai ter muita festa, muita reunião, muita agitação, né? A vizinhança normalmente vai ficar injuriada com os moradores dessa casa, né? Porque realmente serão pessoas que vão sempre estar gastando mais do que pode, né? Fazendo mais do que deve, porque vão querer ostentar mais do que podem, né? E então acabam tendo problemas financeiros, né? Complicações. Mas tem as maneiras de você também harmonizar. E aqui a dica é a que está aqui na apostila, né? E aí a gente segue para frente, vai até o 22, né? Todos eles têm lá uma maneira de cada situação, né? Aqui é o 22, né? Que também diminui vira um 4. Aqui a gente ensina, tem uma tabelinha, né? De você avaliar se o teu CD com os teus amigos ou com a tua esposa, né? Com os seus filhos é de harmonia, é neutro ou é conflitante, você tem uma tabela. Então aqui você escolhe, você vê o seu CD, né? Então se o teu CD é 1 com 1 é conflitante, né? O 1 com 3 é neutro, né? O 1 com 6 é harmonioso, o 1 com 8 é harmonioso, o 1 com 9 é neutro e assim você vai. O 5 com 7 é neutro, né? O 5 com 6 é harmonioso, né? 5 com 5 é conflitante. Então aqui você tem uma maneira de saber, porque às vezes você briga ou discute com uma pessoa à toa, né? E parece que não engole aquela pessoa. E normalmente pode ser que o CD dele e o seu não sejam harmoniosos e sejam conflitantes. Melhor ser neutro do que conflitante, mas às vezes quando você tem muito problema de relacionamento com alguma pessoa, vá dar uma olhadinha para ver se os CDs de vocês não está em conflito, né? E aqui a gente segue. Então você tem aqui a maneira de como calcular, né? E aí a gente viu, né, o nosso exemplo lá, o rapaz com a esposa dele, que era 6 também é harmonioso, né? Com o filho é neutro, e se ele tivesse uma filha CD5, né, que no caso a gente pôs agora, né, ela seria conflitante com o nosso personagem, né? Aí eu deixo uma dica lá, boa análise e muito sucesso em seus estudos. Vocês vão, obviamente, com todo esse conhecimento, vão começar a fazer os próprios mapas, né? Espero eu que sim, que é uma maneira de vocês treinarem, né? Aqui a gente tem uma outra dica, que é vocês analisarem, né? Como é que a sua casa pode ter problema de desequilíbrio. Então são detalhes assim pequenos, mas que você já pode ter, como a gente fala, um aviso, né? É claro que em alguns casos, como por exemplo aqui do número 1, 4 e 8, que pode surgir problemas de estrutura, rachaduras, né? Esses negócios, rachadura principalmente, é bom olhar, né? Porque problema de rachadura numa casa, é legal vocês procurarem um especialista, um bom pedreiro, né? Até ir atrás de engenheiro, um arquiteto, para ver se não está havendo problemas na fundação da casa, ela está cedendo, ela está começando a rachar por causa que está pendendo para algum lado ou está afundando no terreno, né? Então é sempre bom
vocês verem isso. Na questão de correntes elétricas, queimar aparelhos, também, né? Você, se for coisa muito recorrente, também é importante chamar um especialista, um eletricista, para dar uma analisada na instalação elétrica. Mas já são avisos, né? Queira ou não queira, já é uma questão de desequilíbrio, né? Porque isso vai acarretar problemas para vocês, né? Porque uma casa com problemas que queima aparelho toda hora vai deixar a família desequilibrada e rachaduras, dependendo da situação, vocês acabam ficando inseguros. Então, tem que, como a gente fala, sempre acreditar na influência energética, mas também tem que se preocupar com o conserto material, né? E de vez em quando nós precisamos contratar pessoas competentes para fazer isso. E assim você vai tendo todos os números, né? E aqui a gente segue para poder trabalhar. Aí novamente eu dou um exemplo de como a gente realizar a análise de um personagem fictício para podermos entender como realizar a interpretação do ambiente através do número da casa e o CD do morador ou moradores, né? E como a energia se manifesta. Então a gente primeiro encontra o CD, né? Vamos fazer por partes, né? Você encontra o CD. Nesse exemplo eu mudei, pus uma pessoa que nasceu em 17 de dezembro de 1961 e ele tem um CD1. Então a gente vai fazer como se estivesse fazendo uma análise, né? Uma interpretação e construindo um mapa. Então essa pessoa tem um CD1, aí eu fui lá na tabelinha, né? E fiz o quê? Colei a informação do CD1. Então a gente vai ler. Então essa pessoa, como CD1, tem o quê? Que aprender a independência, ser independente, né? A liderar, pois possui muita criatividade, autoconfiança, energia, entusiasmo e generosidade. Essas características farão de você né, um pioneiro, uma pessoa que vai desenvolver a capacidade executiva e a sua independência de trabalhar sozinho ou sozinha, né? A sua lição de vida possui a vibração de atingir excelência em tudo que requer coragem, porque normalmente o pessoal número 1 é meio intrépido mesmo, né? O bicho pula de paraquedas sem ver se o paraquedas está dentro da bolsa, né? Então o pessoal tem muito disso. São, né, grandes inovadores, eles adoram novas ideias, né? Os bichos têm, como a gente fala, uma criatividade enorme, um pensamento que voa, né? Nem a gente não fala nem que corre, né? O pessoal número 1, eles têm uma mente que viaja mesmo supersônica, né? E tem bastante ousadia. Normalmente, né, o problema deles é serem muito autoritários, né? E uma concentração excessiva, porque eles sempre acham que eles são o dono da verdade, que eles estão sempre certo e que todo mundo tem que seguir porque eles estão dizendo que aquilo é o correto, né? Esse é um problema sério, né? E aí, como diz, né, para conviver com um tipo de pessoa assim é difícil, porque são nervosinhos, são estourados, né? Mas faz parte da energia deles, né? Aí nós encontramos o CD do nosso personagem. Aí qual a segunda parte? Ele mora numa casa, num apartamento, né? Em algum lugar ele tem que morar. Então suponhamos que a casa dessa pessoa, né, o NC dele, seja uma casa com a numeração de 1345. Aí a gente vai reduzir a um dígito só, né? Então 1 mais 3 mais 4 mais 5 é igual a 13. E a gente sabe que 1 mais 3 é igual a 4. Então o número da casa, o NC dele é 4. Aí a gente lê lá o que a casa dele diz. A vibração dessa casa exige que as pessoas sejam organizadas, práticas, sistemáticas, econômicas e bem determinadas em seus objetivos. Seus moradores devem dividir as tarefas, né, que é difícil, e saber organizar o tempo para aproveitá-lo melhor, porque senão eles só vão querer trabalhar, 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 né? Para equilibrar essa casa, é necessário mantê-la sempre limpa, em ordem e bem cuidada. Nada de ter coisas quebradas sem funcionar. Casa 4 não permite isso, tá? A decoração tem que ter muito verde, que o verde é para ajudar, né, a dar uma acalmada no pessoal, relaxar, porque o pessoal na casa 4 fica tudo, como a gente diz, estressado, né? Então você acaba diminuindo com essa cor. É claro que também não vamos exagerar, mas em alguns ambientes, né, aí a gente vai aprender no Feng Shui a fazer a distribuição das áreas do Bagua, e aí sempre tem um dos setores que você acaba utilizando a cor verde, né, que é uma maneira de harmonizar.
Aí também diz lá o que você vai fazer, né? Qual os alimentos que deve sempre ter, não digo que só esses, né? Você tem que se alimentar com todos os tipos de alimento. Mas esses é o que a gente sempre diz que é fundamental existir algum deles, que é para poder chamar a energia dessa casa, né? No caso, aqui ela dá o comentário de como fazer a harmonização colocando as letras, né? Só que nós devemos sempre nos atentar às regras, né? Que aqui embaixo a gente vai fazer. Mas aí eu venho uma pergunta para vocês, né? Essa casa só é 4, né? Porque como foram feitos os cálculos, nós tivemos outro resultado, né? Então essa casa não é, como a gente fala, um 4 direto, né? De raiz, como diz, né? Ela é um 13 que se transforma em 4. Então aí vocês também têm que ler a interpretação do 13. Aí nós já tínhamos dito, né? Uma casa que traz mudança de direção em algum setor da vida, né? Finalizando um período ruim para um novo momento de vida. Ou seja, se você está num momento ruim, pode acontecer de transmutar para um momento bom. Se você está num momento bom, você tem que, como diz, harmonizar o ambiente, saber e calcular as probabilidades e assim evitar que esse momento bom se transmute num momento ruim e que não seja satisfatório, né? Ele pode até, como a gente fala, azedar um pouquinho, né? Mas não de vez. Aí ser devagar e você poder se preparar para isso, porque normalmente a gente sabe que as energias elas são um movimento constante e o que tem que acontecer vai acontecer. O que nós podemos às vezes é amenizar o resultado, né? Mas a experiência, de alguma maneira, nós temos que passar e vamos viver essa experiência, tá? Não se iludam que vocês, como eu sempre falo, vocês vão achar que através dessas técnicas, desses conhecimentos, vocês vão conseguir construir pontes ou, quem sabe, pegar atalhos para evitar, como a gente fala, desagrados. Não. Os desafios fazem parte da nossa vida, são com os desafios que nós aprendemos a viver, né? Como diz, nosso aprendizado é esse, porque o maior desafio já é o nosso CD, porque a gente não sabe fazer o que vem no nosso CD, né? No nosso caminho de destino. Então, para que a gente querer pular construindo pontes ou inventando atalhos para evitar os desafios e as dificuldades? Tudo isso são questões de aprendizado para lá na frente a gente poder ter a gente, como diz, né, a colheita que nós merecemos, né? Porque só se pode colher alguma coisa, né, como diz, os louros da vitória, se você realmente fez um bom plantio. Então, os desafios, né, as dificuldades são, como a gente fala, a labora, né, o labuto do que a gente vai colher lá na frente. É tratar o solo, né, como diz, é jogar a semente para poder colher alguma coisa. Então, sejam conscientes e saibam que tudo que está a acontecer na nossa vida realmente faz parte da nossa realidade, né? Às vezes a gente não gosta, mas infelizmente temos que passar por isso. Então, lá tem a explicação da casa 13, né? E aí depois a gente faz as outras continhas. Agora somamos o CD que é 1, mais o número da casa que é 4 ou 13, né? Que o resultado vai ser o mesmo e que chega a dar um 5 ou um 14/5. Aí esse é o primeiro resultado da VNE, né? Que é a vibração numérica estelar. Aí a gente vai fazer também a subtração, porque lembra lá de cima, né, como foi ensinado? Aí você pega lá também o CD menos o número da casa, você tem o resultado que é 13 menos 1 dá 12, que é barra 3, né? Ou então 4 menos 1, que também chegamos no mesmo resultado, 3. Então você vai saber que nós temos para interpretar o quê? O número 3 e o número 5 para esse exemplo, né? Para esse nosso personagem. Aí a gente também fez lá a colinha, né? E aí interpreta. No caso do número 3, né? Faltou o quê? Talento, né? Ele não utilizou, não soube se expressar, né? Não usou o poder da fala, etc e tal. É uma pessoa calada, tímida, né? Então ele tem que começar a usar a energia do 3, que tem que ter o quê? A autoexpressão, né? Tem que, como diz,
aprender e usar sem timidez o poder da palavra, não desperdiçando os seus talentos e aceitando críticas sem magoar-se, porque normalmente o número 3, se ele não for elogiado, ele também fica chateado e fica com, como diz, o espírito artístico dele abalado, né? Então tem que aprender tudo isso. Isso são coisas que você vai ter que aprender, porque é a energia que foi feito nesses cálculos, é o que você passa. Normalmente as pessoas que estão morando numa casa com a energia 4 e tem o CD5, ele vai ter esse sentimento e não sabe por quê. Então aqui a gente vai, através como diz, da nossa terapia holística, explicar para ele o que acontece e como que ele tem que agir, né? Então aqui é a interpretação. Aí ele vai ter que ter confiança em si próprio, né? E que a vida, queira ou não queira, se ele não tiver com esse autoconhecimento, né, e ao mesmo tempo autoconfiança, a vida vai colocar no caminho dele outras situações para ele até perder o caminho e ter que se expor, entendeu? Se ele se negar como diz, a se expressar, né, a autoexpressar, se comunicar, né, e não tiver otimismo, né, não utilizar os múltiplos talentos dele e a criatividade, ele vai ser cobrado pela vida, né? Então vai nessa questão. Aí vem lá o acessório, etc, né, como já está lá na tabela, vocês vão ler. E no caso que também para ele faltou o número 5, né, entre aspas, né? Também é a mesma coisa, vai ter o quê? Que ele vai ter compreensão, a adaptação, ou seja, ele vai ter que sair da questão da rotina, vai ter que sair também na questão de tudo planejado, vai ter que se adaptar, ao mesmo tempo vai ter que ter o jogo de cintura para poder superar as situações. Aí pede também para evitar de ser possessivo em relação a pessoas próximas, né? Não é um caso de número 5 também pode ter ciúmes, né? Os 6 são mais ciumentos, mas o 5 também tem esse lado, né, de como as pessoas são muito próximas, ele se acha o dono das pessoas, acaba, né, se colando muito, né, o famoso grude. Então acaba sendo possessivo, achando que ele é o único e exclusivo ser daquela pessoa, né? E normalmente eles têm mais de um. E aí você, se caso você não estiver atento a essas situações, a vida vai te impor cada vez mais novas lições para você poder transmutar essa bendita dificuldade e aprender a ser versátil, ter coragem e independência, ousadia e acreditar nas mudanças, né? E de vez em quando ser curioso para poder se arriscar e fazer coisas novas, né? Essas são as dicas, né? Aí depois a gente vai subindo na outra parte, né? Subindo, aí você faz a questão da sintonia, tem lá as dicas, né? Como fazer. E aí a gente entra na parte importante. Nunca podemos esquecer de calcular a probabilidade no setor saúde, né? Quanto à saúde da pessoa analisada. Então, nesse caso, o nosso personagem nasceu no mês 12, ele tem lá o mês é 12 e a casa é 13, ou o mês, né, 12, 1 mais 2 vira 3 e o 13, 1 mais 3 vira 4. De qualquer jeito, a resposta é 7. Então, nesse caso, ele continua de boa, né? Não vai mexer com a saúde dele. Mas suponhamos, né, que lá na questão da casa 13, ela recomenda que você use o harmonizador de uma letra, que pode ser o F, o O ou o X, né, o famoso Fox. E aí ele tem um valor de 6. Então a casa 7, né, no caso a energia deu um 7, né? Aí você pega lá o 7 mais o 6, dá um 13. Até também virar 4, também a saúde dele continua, né? Não vai ter problema. Mas também nós temos, como eu expliquei a vocês, as mudanças da energia. Todo ano as coisas mudam. E vocês sabem, no mapa numerológico da outra aula, eu ensinei vocês a calcularem o ano pessoal. Aí a gente também vai fazer a probabilidade, porque esse ano pessoal pode influenciar na vida da pessoa. Então o que acontece? Nosso amigo nasceu lá em 17 de 12 de 1961, que é a data de nascimento, tem um CD1, né? E aí suponhamos que nós fomos fazer a probabilidade, né, de ver como seria a saúde dele em 2021. Como ele nasceu em dezembro, mesmo que nós estivéssemos no ano
2021, dependendo do mês, suponhamos que estivéssemos em fevereiro, aí essa pessoa ainda não completou aniversário. Então o que a gente faz? A gente tem que usar o ano anterior. Então o cálculo para o ano pessoal desse personagem seria 2020, né? Então no caso dele, a gente vai lá fazendo o cálculo, né? A gente calcula o ano pessoal, né? O AP dele, 17/2/2020, né? Como expliquei, como não fez aniversário, aí calculamos o 17 vira 8, o 12 vira 3, o 2020 vira 4, a gente tem um resultado 15/6, então o ano pessoal dele é um AP6. Aí como que a gente vai calcular? De um modo simples, né? Você vai pegar o mês dessa pessoa, vai somar com o número da casa e mais o ano pessoal. Então teremos um resultado nos números compostos de 31/4. Se a gente reduzir tudo para um dígito só, 3 mais 4 mais 6, a gente tem um número 13. Até então, quando também continua uma energia satisfatória para a saúde, que é a energia do 4. Agora, suponhamos, né, que amanhã ou depois vocês estão lá atendendo uma pessoa, aí vocês têm que ser ligeiros nessa questão numerológica. Aí você pode pegar, aí eu fiz uma cola aqui, né? Você pode pegar ano a ano, né? E descobrir quando é que vai dar a soma 9, né? Porque se você contar aqui, ele está numa soma 4, né? Por enquanto ele está bem. Mas se você seguir nessa questão, mais 5 anos, ele vai ter a energia 9, né? Então, como que a gente conta? Né? 2021, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você for ver, ele ainda faz aniversário no dia em 2021, né? Então ele passa a ter uma energia 5, né? Então se a gente calcular 2022, ele passa a ter uma energia 6, 2023 uma energia 7, 2024 ele passa a ter uma energia 8, né? E em 2025 ele vai ter uma energia 18,9. Por quê? Porque ele vai ter o 12 mais o 4, né? E o 2025 vai trazer uma energia para ele. Aí somando tudo, você acaba acarretando o quê? Um 18,9. Então, em 2025, a gente teria que fazer um cálculo, claro que aí é um período muito longo, né? Você não precisa nem se preocupar na questão de harmonização. Aí você deixaria o cliente orientado, porque é um período longínquo, né? Não vai ter como você colocar num atendimento só. Você daria no mapa as informações de quanto, que tempo que ele teria que fazer uma nova avaliação para poder não ter problemas tanto de saúde. Claro que aí a gente não entrou no detalhe, vamos deixar isso para outra aula, mas teremos outros setores, como o setor profissional, né, o setor de relacionamentos. O importante é a saúde, porque sem saúde a gente não chega a lugar nenhum. Hoje a gente conseguiu terminar, né? Agradeço mais uma vez a presença de todos, apesar de ser à distância, a gente acredita que vocês estão se empenhando nos estudos. Estamos sempre, como diz, à sua disposição. Se precisarem, vocês podem mandar as suas dúvidas no grupo ou, se preferirem, no particular. Por enquanto, eu fico me despedindo de vocês e um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Bye, bye.